Olá, sejam bem-vindos ao canal Ensina Mentes. Hoje vamos aprender com a história de Francesco Matarazzo, um dos primeiros grandes empreendedores do Brasil. Francesco Matarazzo nasceu na cidade de Castellabate, província de Salerno, na Itália, em 9 de março de 1854, e foi o primogênito de 9 filhos. Decidido a ingressar na escola de guerra, foi enviado para a casa de um tio, mas a morte do pai, ocorrida em 1872, associada às dificuldades financeiras da família, forçou-o a abandonar os estudos e os planos. Então ele retornou a Castellabate, onde permaneceu até o início da década de 1880. Vivendo com muitas dificuldades e problemas financeiros por conta da unificação de governo na Itália, Matarazzo se via sem um caminho a seguir. Foi quando um amigo da família, Francesco Grandino, um sapateiro que havia trabalhado no Brasil alguns anos antes, o aconselhou a ir para o país. Para ele, pareceu uma grande chance, pois o Brasil ainda não era um país industrializado e praticamente tudo era importado. Matarazzo tinha uma enorme habilidade em produzir banha de porco, produto que também era importado no Brasil, então viu a oportunidade com bons olhos. Acompanhado da mulher e de 2 filhos, Matarazzo chegou ao Brasil em 1881, pretendendo atuar no comércio. Trazia consigo uma carga de toucinho que lhe foi enviada da Itália, mas no desembarque no porto do Rio de Janeiro, uma grande fatalidade acontece e a embarcação que trazia toda a carga de toucinho dele acabou naufragando e ele perdeu toda a carga para iniciar o seu negócio com banhas de porco. Sem ter ideia do que fazer nesse momento, Matarazzo foi morar com sua família em Sorocaba, cidade do interior de São Paulo. Para tentar ganhar a vida sem muita escolha, Matarazzo começa a trabalhar como mascate, o famoso vendedor ambulante, que é justamente o que seu pai nunca desejou que ele fizesse. Ele vendia de tudo um pouco, temperos, escovas, pentes de cabelo e etc. Durante uma de suas vendas para um produtor local que tinha interesse no produto dele, mas não tinha como pagar, Matarazzo propôs trocar o produto por alguns porcos que ele tinha. Então o produtor aceitou o negócio. Ele também notou que haviam algumas latas vazias e pediu que as envolvesse também no negócio. Com esses itens que ele conseguiu no negócio, foi possível construir uma pequena prensa de madeira, então começou uma pequena produção de banhas de porco. A ideia dá muito certo e a banha Matarazzo se espalha por todo o mercado em Sorocaba, e seu nome começa a ganhar muita força. Quando em uma pequena volta durante a cidade, ele percebeu que em algumas lojas haviam banhas de uma outra marca concorrente local. Então Matarazzo não queria nenhum concorrente no seu caminho. Então ele comprou todos os porcos que haviam na cidade a qualquer preço. Dessa forma, ele obteve controle da oferta e dos preços da matéria-prima, e a banha Matarazzo dominou o mercado de uma vez por todas. Com o sucesso da banha em lata, Matarazzo abandona o trabalho de vendedor ambulante, abre uma pequena indústria de banha e um pequeno armazém, onde além de banha, vende outros produtos como ovos, alhos e etc. Matarazzo era um empreendedor muito visionário, não gostava de ter nenhuma perda, então, além das banhas de porcos, vendia também carne e os ossos que sobravam passou a produzir botões de roupa para vender. Os negócios não paravam de crescer, então no ano de 1888, Matarazzo traz 2 irmãos da Itália e cria a Matarazzo e Irmãos, abrindo mais 2 fábricas de banha.
Em 1889 é proclamada a República, o que muda o cenário no país, e Matarazzo começa a se preparar para as mudanças. E junto com isso vieram as evoluções. Foi quando um influente empresário do Rio de Janeiro consegue a concessão para construir e explorar o Porto de Santos, o que trouxe grandes avanços para o país. Em 1890, a Matarazzo Irmãos abre um empório na 25 de março, em São Paulo. O custo é bem alto e Matarazzo investe todo o seu capital. Mas, acompanhando as mudanças do país, essa é uma grande jogada. Porém, os negócios não começam a ir muito bem. Foi quando Matarazzo teve uma nova ideia: deixar de trabalhar com banha de porco e passar a trabalhar com farinha de trigo. Na época, o produto também era importado. Ele percebeu que a banha era consumida poucas vezes na semana, quanto que o pão era consumido todos os dias. Mesmo contra a vontade de seus irmãos, Matarazzo rompe a sociedade e vende as fábricas de banha. Com a venda das fábricas, Matarazzo funda a Matarazzo S.A., junto com Andrea, um outro irmão. Então começa a importação de farinha de trigo dos Estados Unidos. Logo, ele expande as operações importando arroz e outros cereais de partes mais distantes do mundo. Esse é o momento em que ele está muito bem nos negócios e dá início à construção da famosa mansão Matarazzo na Avenida Paulista, terreno que hoje dá lugar ao Shopping Cidade de São Paulo. Com a iminência de uma guerra entre os Estados Unidos e a Espanha, Matarazzo se reúne com grandes empresários de comércios e bancos, que têm a preocupação em ficar sem a farinha dos Estados Unidos. Então Matarazzo tem a ideia de importar produtos da Argentina, o que faz com que ele vire motivo de chacota na reunião, até porque naquela época o Brasil não tinha relação comercial com a Argentina. Matarazzo, então, por conta própria, decide iniciar um relacionamento com o país e então faz a importação da farinha argentina. Após algum tempo, Matarazzo lê em um jornal que a guerra entre os Estados Unidos e a Espanha se inicia, cortando as linhas de transporte entre Brasil e Estados Unidos. Então, Matarazzo é o único que tem linhas comerciais estabelecidas com a Argentina, e a sua farinha passa a ser a única que tem no país. Essa negociação com a Argentina, unificada ao início de uma guerra, fez com que Matarazzo ganhasse muito dinheiro, sendo o único fornecedor de farinha. Porém, foi muita sorte dele tudo isso ter acontecido. E como visionário, Matarazzo disse que não poderia depender somente da sorte, era um grande risco. Foi quando decidiu fazer uma reunião com um grande banco inglês com um projeto bem ambicioso que precisava de um grande investimento: a construção de um grande moinho para produzir farinha direto no Brasil. No ano de 1900, o banco aprova o empréstimo e Matarazzo constrói um grande moinho, passando a ser o único fabricante de farinha no Brasil. E o moinho é apenas o começo. Matarazzo gostava de prover a sua própria matéria-prima, e é aí que ele começou a abrir várias indústrias. Ele mesmo produzia as sacas para as farinhas, começou a produzir recipientes, produtos de higiene, e foi nesse momento que ele passou a ser reconhecido como o grande fabricante de fábricas, fundando então a IRFM, Indústrias Reunidas Família Matarazzo. Matarazzo foi o grande prepulsor da evolução industrial no Brasil, a partir dele que começaram a surgir várias indústrias pelo nosso país. A sua estratégia de crescimento seguia um lema: uma coisa puxa a outra. Para embalar o trigo, montou a tecelagem. Para aproveitar o algodão usado na produção de tecido, instalou uma refinaria de óleo. E assim por diante. Com a história de Francesco Matarazzo, aprendemos muitas coisas, e uma delas é que as adversidades sempre vão existir, mas cabe a cada um de nós nos levantarmos e seguirmos em frente e transformar aquela queda
em um aprendizado, para não correr os mesmos riscos e não cometer os mesmos erros. Devemos pensar em evoluir sempre. Espero ter contribuído com este conhecimento em sua vida. Para acesso a mais conteúdos como este, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, deixe o like e sinta-se à vontade para deixar comentários. Assim você ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, até o próximo vídeo e tchau!